Eu fico triste por esses senhores. Quando eles aparecem nas câmaras de televisão a falar para a sociedade moçambicana, a dizer que há ladrões que estão a nos roubar. Mas eles não apresentam esses ladrões. Não dizem que medidas estão sendo tomadas para esses ladrões, para esses sujeitos. E depois aparece passear a sua classe, gozar com o povo, para dizer que eles estão a fazer alguma coisa. Por que não apontam? Por que não retiram essas pessoas que estão a dizer, que estão a apontar de que estão no Estado, estão no governo, mas não estão a servir o povo? Por que não retiram? Neste vídeo, o professor Panguaia fala do fato do governo de Chapu estar constantemente a reclamar de que há ladrões e incompetentes no Estado, mas não apontam ninguém, e apareceram dois lambibotas que tentaram defender a Frelimo e o professor. Panguaia, sem papás na língua, tratou de calar a boca deles com verdades duras. Deixa seu like e vamos ao vídeo. Sabe, eu fico triste de ouvir discursos enganadores como estes que estão sendo apresentados. Se lembra, Daniel Frelimo Chapo, ele chegou a falar da existência de nhonguistas na ZLM. Daniel Frelimo Chapo não indicou nenhum nhonguista na ZLM. Apareceu João Machombe, disse que existiam cartéis que estão a retirar 80% daquilo que deveria entrar nos cofres do Estado. E agora é este senhor que está a dizer que existem pessoas que não estão no poder, não estão a servir o povo. Algo curioso Nenhum deles... é que a maioria são, por acaso, dirigentes do próprio Partido Não, Socialista. o meu problema é o seguinte, é que eles só dizem que existem, mas não diz quem são. E mantém a eles nessas posições. Você não vê que isso é brincadeira do mau gosto? Então, eu fico triste por esses senhores. Quando eles aparecem nas câmaras de televisão a falar para a sociedade moçambicana, a dizer que há ladrões que estão a nos roubar. Mas eles não apresentam esses ladrões. Não dizem que medidas estão sendo tomadas para esses ladrões, para esses sujeitos. E depois aparece passear a sua classe, gozar com o povo, para dizer que eles estão a fazer alguma coisa. Por que não apontam? Por que não retiram essas pessoas que estão a dizer, que estão a apontar de que estão no Estado, estão no governo, mas não estão a servir o povo? Por que não retiram? Afinal de contas, conhecem quem são essas pessoas, sabem de que existem pessoas que estão a dilapidar o erário público, não estão a servir o povo, estão a receber mordomias naqueles lugares. No entanto, aparece ainda uma figura como esta a dizer que há pessoas que estão no governo que não estão a servir ao povo. Por que não? Quem são essas pessoas? Sinceramente, isso é brincar com o povo. Esse discurso aqui nem devia aparecer e esses senhores nem deviam mais chegar nas câmaras e dizer isso. Se querem fazer isso, venham apontar os nomes e digam medidas urgentes que são tomadas para retirar essas pessoas desses lugares. O que vale a nós sabermos que temos pessoas que estão nos a roubar, mas que essas pessoas já mantêm-se nos seus cargos? É brincadeira do mau gosto. Mas era só um ponto de gosto, meus pontos prévios. O governo há dias anunciou que pretende poder comprar algumas ações nos órgãos de comunicação social privado. A mim me inquieta bastante. O governo tem dinheiro de comprar ações das televisões, mas não tem dinheiro para poder garantir a segurança alimentar no país. Não tem dinheiro para poder alimentar os idosos que estão a receber uma pensão pífia. O que está por detrás desse interesse que o governo tem agora de comprar algumas ações nas televisões ou nos outros órgãos de comunicação social? Onde que vai buscar dinheiro, uma vez que tem estado a dizer que o governo não tem dinheiro? Essa é uma brincadeira de mau gosto. Outro elemento. Veja só que temos também outra situação aqui.
que tem a ver com as mordomias do Suf Momad e o seu gabinete. É preciso que neste momento se revele: o Suf Momad e o seu gabinete cessaram de receber as mordomias que eles têm ou ainda estão. Só o próprio Suf Momad, eu quando estava a rever os artigos da CIP, dizia que o Suf Momad, ele está com um salário mensal de 200 mil meticais. Vai recebendo esse valor. O salário dele está enquadrado na terceira categoria mais alta que o país tem, que é na categoria na classe 21A, mais 66%, que ele está a receber. Era preciso que venha aqui a se explicar. O Suf Momad continua a receber esse salário. Para além disso, o gabinete do Suf Momad, somado ao valor que ele recebe, nesse relatório aponta que em 2021 a 2022 receberam 100 milhões de meticais. Essas mordomias todas que esses sujeitos estão a receber, é importante que o governo venha explicar se até hoje ele continua a receber ou não, já foram retirados ou não, tendo em conta que ele perdeu a categoria do segundo partido mais votado. Então era preciso, há necessidade urgente que se venha explicar sobre essa questão. A última questão tem a ver com, há dias, ouvi a governadora de Manica entristecida com relação à poluição provocada pelas mineradoras lá em Manica. E ela até sugeriu a suspensão da atividade de mineração em Manica. Eu fiquei bastante satisfeito com esse pronunciamento. Mas, no entanto, também fiquei triste pelo fato das autoridades da província de Tete estarem em silêncio pela poluição que está acontecendo em Moatize. Até hoje, não há nenhuma autoridade de Moatize ou da província de Tete, que já veio colocar uma posição vigorosa como está acontecendo neste momento com a Francisca Tomás, que é a governadora da província de Manica. Está a lutar para poder criar situações de reverter aquele cenário da poluição. Vocês, os dirigentes da província de Tete, estamos a falar a partir de secretária do Estado, atual secretária do Estado, que é a Cristina de Jesus Xavier Mafumo. O que está a fazer com relação à questão de Moatize? Estamos a falar do governador de Tete, Domingos Juliace Viola. O que está a fazer com relação a Moatize? Da poluição, do genocídio que o governo está a provocar. Vejam a iniciativa das autoridades de Manica. O que está a fazer? Vocês estão ali em silêncio. Você, Cristina de Jesus Xavier Mafumo, que se diz secretária de Estado na província de Tete, qual é o seu posicionamento com relação à poluição, o genocídio que está a ocorrer na cidade de Moatize? Senhor Domingos Juliace Viola, se diz governador da província de Tete, o que está a fazer com relação a este cenário? Vou pedir brevidade, professor. Era importante aqui. Outro elemento aqui, e já vamos para terminar, essa questão da descentralização. Eu estava a ver aqui a Cristina de Jesus Xavier, que é secretária de Estado na província de Tete, a poder empossar o novo administrador do distrito de Mutarara, na presença do governador da província. O que está a acontecer aqui? Afinal de contas, qual é o papel do governador, que ele é eleito? Mas quem empossa administradores é secretária do Estado. O que está a acontecer aqui? A quem vai subordinar, neste caso, o administrador de um distrito? Tendo em conta que o governador ele é eleito pela população e o administrador ele está diretamente ligado com a população. Mas quem nomeia administrador, quem nomeia e empossa administrador é secretária do Estado. É uma aberração que está a acontecer. Era preciso poder ver até que medida que um indivíduo eleito tem responsabilidade em relação a outro indivíduo que é nomeado. E seja esse indivíduo nomeado que vai empossar administradores dos distritos.
é uma aberração, era preciso que pudesse ver esse sinal. Ok. Olha, É apenas eu 2 acho minutos, por que favor. a Frelimo está cada vez mais a brincar com a população. Discursos dessa natureza de indicar, afirmar a existência de indivíduos de má conduta nas fileiras do governo e depois não tomar medidas sobre essas figuras, isso está a entristecer a sociedade, está a entristecer a população. Se não tem nomes, se não tem medidas para tomar contra essas pessoas, não diga nada. Não vale a pena, porque ouvirmos dizer que o nosso celeiro está sendo assambarcado por indivíduos e esses indivíduos ainda permanecem na guarda desse celeiro. Isso cria-nos transtorno terrível. Então era preciso, neste caso, que essas figuras parem de poder trazer discursos desta natureza, porque esses discursos nos ofendem, esses discursos nos irritam, esses discursos, se pensam que é para poder ofuscar a nossa visão, não vai acontecer nunca. Muito bem. É preciso perceber que se Apenas um minuto, vocês não professor Pangai. conseguiram ler algum livro, têm dificuldades intelectuais, é preciso perceber que a sociedade moçambicana maioritariamente já tem uma visão clara sobre isso. Muitíssimo obrigado, Heitor. Quer intervir? Não concorda com a visão do professor Pangaia? Bom, não é não concordar, é só para apresentar alguns conceitos, porque entendo que há problemas epistemológicos de conceitos. A questão, 2 aspectos. A questão do secretário de Estado e governador. A função do secretário de Estado na província. Ele representa o órgão central do Estado. Ele representa o presidente da República. Logo, os administradores são nomeados pelo secretário de Estado e ele imposta. Isso está no decreto, nos decretos por aí, é preciso investigar, existe. Mas é preciso corrigir esse decreto. Esse decreto foi Agora, feito por inúteis. Vamos deixar o magnífico Inúteis reitor fizeram falar, esse professor Pangaia. decreto. Só Não é Pangaia. possível desqualificar uma figura que Professor foi Pangaia. eleita para poder dar atribuições a uma figura nomeada. Vamos Não deixar faz o sentido. magnífico reitor falar. Esse diálogo inclusivo nacional, no âmbito de descentralização, são os aspectos que devem ser melhorados. Vão ter que ser melhorados, porque é o objeto. Há essa situação entre o governador e o governador e o secretário de Estado. Mesmo quando senta-se no presídio, ninguém tem acesso a uma cadeira mais elevada. Todos têm o mesmo nível de cadeira. Essas são questões técnicos que devem ser corrigidos nesse diálogo nacional inclusivo. Diálogo inclusive não existe nada, é uma falácia de diálogo. O segundo momento, também há falta de conceitos epistemológicos que a gente conhece, o que quer dizer na função pública. Na função pública, quando alguém há aquilo que se chama um direito adquirido, ou seja, a linguagem técnica é aquela de fixação de salários. Portanto, na função pública, se tu ocupas uma posição, mesmo o deputado da Assembleia da República, depois de 2 mandatos, o deputado da Assembleia da República, independentemente de que bancada ele fixa salário. Se essa função, o salário dele mantém-se. Então, e isto, quero acreditar, é na base disso que temos, por exemplo, o general Sufo Momad, provavelmente a receber o mesmo salário que ele, porque ele há quantos mandatos, quantos anos? Aqui estamos a ver, não vermos o fulano, vermos a figura, o órgão que ele representou desde as primeiras eleições em Moçambique, eleições multipartidárias, acho que foi em 1994. De lá para cá, o segundo partido mais votado do país foi a Renamo. Então, tem um historial, acumulou os seus benefícios como partido, etc, etc. Mas eu não estou a representar a Renamo. Eu não estou a representar a ninguém.
eu vim aqui como convidado, mas eu acho que esses conhecimentos básicos, elementares, como acadêmicos, que achamos que somos acadêmicos, eu me considero acadêmico. Então, são conceitos gerais que nós temos que ter conhecimento. Obrigado. Mas olha, Obrigado. desculpe, Sim, é o professor seguinte, Pangai. um conhecimento desta natureza para um país onde existe fome, a defender a fixação dessas mordomias, isso é incompatível naquilo que é o sentimento da sociedade. Por que defender a fixação de salário de um inútil? O que a Renamo fez ao longo desse período todo para o país? Qual é a defesa que a Renamo fez para o país durante esses anos todos? Para hoje, magnífico reitor, defender que a necessidade de poder fixar o sufumado, fixar o salário dele. Ok, podemos entender que sendo parceiro do magnífico, aí dá para defender de fato nesse sentido. Porque eu não acredito, aquele que não é parceiro do sufumado, não é parceiro da Renamo, possa apresentar um discurso desta natureza. Porque o país precisa de recursos. O que eu estou a dizer, não podemos é preciso deixar a ignorância. O problema é a ignorância. Ignorância é aquele que não quer que o povo vá sofrer. Fixação de salário. Esse é o problema da ignorância. Onde o doutor Pangai não deixar trabalhar, se tiver feito lá, se tiver lá exercido funções de 5 anos ou 10 anos, vai ter direito ou já fixou o salário. Vamos fixar salário para os políticos. Não é problema de político, não é problema de ser parceiro. Mas é problema de ignorância. Eu não posso defender a ignorância como o doutor está defendendo aqui a ignorância. As pessoas que estão lá em casa viram um doutor como você de gravata a pensar que fixação de salário é processo de ser político. O Sufumomade, eu estou na pessoa do Sufumomade, o magnífico reitor, defender o seu parceiro para poder fixar salário. Isso não ofende a população. Não podemos defender em nenhum jeito que o Sufumomade ele fixe salário. Podemos reconhecer que é seu parceiro, mas fica a entender que a sociedade não concorda com ele. O próprio Afonso Dhlakama negou esse salário. Afonso Dhlakama negou todas essas mordomias até a morte dele. Desde 2015 que Afonso Dhlakama era tentado para poder receber esse salário, para poder receber as mordomias que deram sufumado. Dhlakama rejeitou. Mais uma vez, mostra claramente que essa situação aqui, nós não podemos permitir uma coisa. Segundo os partidos mais votados vão passar ao longo dos anos, cada um deles estar sempre a fixar salário, a sair do bolso do cidadão. E esses políticos que nada fazem para a sociedade moçambicana. Hoje estamos com Podemos na Assembleia da República. Qual é a província que o Forquilha já visitou e apresentar uma reclamação sobre a sociedade que ele diz que está a representar? Estamos a falar agora dessa questão da poluição de Manica. Não vimos nenhum pronunciamento dele, por sinal a província onde ele nasceu. Estamos a falar da poluição em Tete. Não está a dizer nada sobre isso. Estamos a falar de Cabo Delgado, o terrorismo. Não está a dizer nada, mas ele tem assento parlamentar. É o segundo partido mais votado. E depois, minha volta, vamos dizer que vamos fixar salário para a Forquilha. Que brincadeira é essa? Obrigado, professor Pangai. Este não é tema, assim, caríssimo muito brevemente para passarmos para a próxima discussão, por favor. Sim, a questão, por exemplo, dessa fixação de salários, temos que recordar que o Sufumomade pode ser o que é na política nacional, mas acho que fez cerca de 4 ou 3 mandatos na Assembleia da República. Então, isso já o dá o direito de fixar. O salário que ele está a fixar é como presidente do segundo partido mais votado. Nós estamos a falar dos deputados. Exatamente. Obrigado, eu estou a questionar o salário do presidente do partido segundo mais votado. É isso que estamos a falar. Vamos dar a oportunidade do Mulungu terminar. Não, estamos a fazer uma explicação. Não, mas a explicação para de falar da Assembleia da República. Professor Pangai. Nós todos já sabemos que o deputado fixa salário. Agora a questão do o que é que faz um deputado? Não é político. O deputado não é político. Magnífico. O deputado não é político. Professor Pangai, magnífico reitor. Vamos deixar o caríssimo Mulungu terminar. O deputado é representante do povo. Professor Pangai, por favor. Não é político. Não. Entra como então é por isso mesmo Professor que estamos a Pangai. ver aqueles deputados ali a representar seus partidos. Professor Pangai, magnífico reitor, por favor. Por isso que aqueles deputados ali estão a representar os partidos. Os deputados, quando estão ali, dispensem da carreira política de cada um deles, estão ali a defender a população. É isso.
Aí, Obrigado, São professor Pangaia. representantes Obrigado. do povo, Que não pena. são representantes do partido. que pena. Caríssimo Lungo, por É favor. pena porque é isso que está a acontecer. Professor Pangaia, obrigado. Caríssimo Lungo, por Devia favor. saber. O outro, porém, que temos que compreender é que, no âmbito das negociações para o Acordo Geral de Paz, houve, de facto, necessidade de se fazer muitas cedências para a própria Renamo, e a Renamo também teve que ceder alguma coisa neste processo. É por isso que houve esta necessidade de negociar também questões financeiras. Então, essa questão financeira pressupunha que a Renamo acho que receberia anualmente, se a memória não me atrasou, cerca de 72 milhões de meticais. Divididos assim, acho que dá cerca de 12 milhões a 10 milhões mensais. Então, este valor não era canalizado a, de facto, o presidente do partido. É para a Renamo. Então, estes eram os métodos para conseguir chegar-se a um entendimento e assinar-se um acordo, porque o país, de uma forma consensual, sentia que havia necessidade de calar as armas para poder prosseguir com aquilo que era o plano. Agora, se hoje nós já temos uma situação invertida, causa uma estranheza, porque mesmo os benefícios são do segundo partido com maior representação a nível da Assembleia da República. Porque o segundo mais votado é, de facto, aquilo que nós vimos que, em termos operacionais, agora com o Venâncio Mondlane, é membro do Conselho do Estado, mas é uma posição que não lhe possibilita ter um salário, ou seja, não há salário para quem está como membro do Conselho do Estado. Agora, para o segundo mais votado, há um salário, mas aquele salário é para o partido, não é para o líder. Agora, o líder tem algumas regalias, o líder do segundo partido mais votado. Eu creio que é por aí. Mas é discutível o que está a trazer o Dr. Pangaia muito bem. Deve haver uma revisão. Só que o problema da revisão de assuntos da Assembleia da República é como são eles. Quando os assuntos afetam a eles próprios, é muito difícil que eles, de facto, façam essas revisões. Tivemos recentemente a questão do TSU na função pública. Quando chegou a nível da própria Assembleia da República para os próprios deputados, houve ali, de facto, uma obliteração. Então, significa que quando é para apertar o cinto para o outro lado, há uma tendência em poder se afastar. E foi por unanimidade. Todos os partidos, de facto, que estão na Assembleia da República, assim decidiram que não havia espaço para essa diminuição de salários. Muito bem, muitíssimo obrigado. Esse foi o professor Panguaia, direto e sem medo de dizer a verdade. Dois lambibotas tentaram defender o indefensável, mas acabaram calados. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, comente a sua opinião e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!